Mais de 20 mil pessoas marcaram presença na 21ª edição da Parada do Orgulho LGBT de Brasília neste domingo. As eleições deram o tom do movimento que invadiu a esplanada dos ministérios. O Estatuto da Família do DF também foi alvo de protestos. A nova lei reconhece apenas a união formada entre homem e mulher. Trios elétricos, fantasia, sorrisos e cores. Pessoas de todos os estilos marcaram presença nesta 21ª Parada do Orgulho LGBTS. O movimento começou com um pedido de alerta para a necessidade de criação de políticas públicas que atendam o segmento. Além disso, ao som de vários estilos musicais, o grupo pedia votos mais conscientes para as eleições de outubro. Eles também protestaram contra o Estatuto da Família, que foi aprovado pela Câmara Legislativa. A recente lei reconhece como família apenas quando a entidade social for formada por um homem e uma mulher. Sendo assim, a norma não reconhece a união entre casais do mesmo sexo. O evento foi no centro da capital federal. Pelas contas da Polícia Militar, cerca de 20 mil pessoas desfilaram entre o Congresso Nacional e o Palácio do Buriti no domingo. E tudo acabou sem nenhum registro de ocorrência. Estamos no mês internacional da visibilidade LGBT. E assim como as mulheres e as crianças, esse grupo também passa a receber atenção especial das forças de segurança. Vai ser lançada nos próximos dias uma cartilha que orienta agentes sobre as formas adequadas de abordagem e acolhimento. Veja só. No país onde lésbicas, gays, bissexuais, trans e travestis são alvos de crimes de ódio, a capital passa a contar com uma cartilha que pode fazer a diferença para essas pessoas. A Jéssica sabe bem da importância dessa iniciativa. Em abril deste ano, ela foi agredida a pauladas por pelo menos 4 pessoas dentro de uma lanchonete em Taguatinga Norte. Uma experiência traumatizante para o resto da vida. O atendimento tem que melhorar muito. Eu já vi casos dentro em delegacias que não eram especializadas, não tinham o tratamento adequado. A cartilha foi criada pela Secretaria de Segurança do DF e vai trazer detalhes sobre os conceitos de identidade de gênero e orientação sexual. O documento ficará disponível nas delegacias, batalhões e no site da Secretaria. O objetivo é justamente aumentar a segurança para esse público e incentivar o respeito ao próximo. A cartilha traz algumas orientações sobre procedimento de abordagem adequada ao público LGBT. Então, como que a PM deve abordar uma população trans, como que a civil reconhecerá o nome social no boletim de ocorrência. A cartilha deve ser lançada no dia 2 de julho. Até lá, policiais militares e civis, bombeiros e agentes penitenciários e de trânsito do DF vão passar por um curso de capacitação. Atualmente acontece o curso de Segurança Pública LGBT na Escola de Governo, que tem 25 mobilizadores do Sistema de Segurança Pública e das unidades da SSP, como a CESIP, que vão passar por um treinamento qualificado de como deve atuar e abordar com o público LGBT. É um tema que dá sempre muito o que falar, Sérgio Amaral, mas a cartilha é uma boa? Olha, a cartilha eu acho, no mínimo, um absurdo, Rodrigo, que a gente tenha que ensinar em pleno século XXI, no ano 2018, como é que os agentes de segurança vão ter que se portar diante desse público. Isso é, no mínimo, absurdo. Eles não têm que ter uma orientação especial sobre como vão tratar o A ou B, tem que tratar todo mundo com urbanidade. E essa história de segurança especial para um público ou outro, eu não gosto muito disso não, viu, Rodrigo? Por que esse público não merece? Pelo contrário, claro que é um público que merece, sim, o mesmo respeito e o mesmo tratamento que qualquer outro público. Mas a situação no Brasil mudou, né? Nós não temos mais aquele país em que a injustiça e a segurança só valiam para os 3 P's, né? Preto, pobre, prostituta. Hoje está todo mundo inseguro. Preto, branco, asiático, pobre, rico, prostituta, gay, hétero. Ou seja, o problema é da sociedade toda. 200 milhões de brasileiros estão com medo
e tem razão de ter medo, né? E o que o Estado brasileiro precisa garantir é segurança para todo mundo, todos, inclusive, claro, o público LGBT. Agora, falando sobre a reportagem anterior, né, da parada de ontem, os manifestantes têm toda a razão em criticar essa nova lei aqui do Distrito Federal. Se o Estado não pode ajudar, que não atrapalhe, né? Que não venha encher o saco de casais que constituem família e querem levar a vida com tranquilidade e, sobretudo, com amor, né? Que é o que realmente interessa. Quem é o Estado brasileiro, esse Estado corrupto, ineficiente, caindo de podre para dizer o que é família, o que não é, o que vale, o que não vale? Tenha santa paciência, né, Rodrigo? Valeu, Sérgio Amaral. E olha, o Brasil fez mais um contra o México. A gente volta a falar ao vivo com a Camila Lopes. E a animação por aí, Camila. Eu cantei a pedra, hein? Pois é. Olha, Arego, 2-0. Esse é aquele bolão que eu nem fico chateada de perder. Eu quero que o Brasil realmente passe agora para sexta-feira. A gente tem outra festa que o pessoal tá animado. Olha isso aqui, ó. O pessoal não para, Arego. Camila, nossa repórter pé quente, eu falei, hein? Ia sair mais um. Olha, o presidente Temer reúne hoje o conselho do programa de parcerias de investimento que vai qualificar mais 5 novas concessões. Em pauta também a reestruturação do setor ferroviário. Calcula-se que mais de 30% das ferrovias do país estão sem uso, o que poderia ter amenizado a crise dos caminhoneiros no mês passado. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Esse é um debate importante, né, Renata? É um debate muito importante, Rodrigo, porque todo mundo sabe que o país precisa investir mais em infraestrutura. Mais uma vez falando dessa greve dos caminhoneiros, que foi um marco no nosso país, 11 dias suficientes aí para quase parar o país e que demonstrou realmente a necessidade de investir em outras alternativas para poder escoar os produtos brasileiros, em especial os produtos agrícolas. E a ferrovia que nós temos, boa parte, como você bem disse aí, não é usado. Então, um levantamento da CNI, Confederação Nacional da Indústria, revela que 30% das ferrovias não são usadas, o que significa algo em torno de 8 mil quilômetros no universo de 28 mil quilômetros. Então, é esse debate importante que o governo está fazendo, quer retomar. Então, na análise aí, algumas ferrovias, alguns trechos importantes, por exemplo, nessa reunião, a ideia é que sejam aprovadas a modelagem da ferrovia Norte-Sul e 10 lotes de linhas de transmissão da ferrovia de integração Centro-Oeste, além do ferroanel de São Paulo. Enquanto isso, também falando um pouco aí do governo, a gente sabe que a prioridade do governo é a privatização da Eletrobras. O projeto está parado em uma das comissões da Câmara dos Deputados e os próprios governistas admitem aí que não deve ser votado antes das eleições por conta de tudo aquilo que a gente já falou. Mesmo assim, o leilão de venda da estatal continua agendado para o dia 26 deste mês. A gente lembra que na última quarta-feira o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, proibiu qualquer venda de estatal por parte do governo sem aprovação do Congresso Nacional. Tem que passar ali pela análise dos deputados e dos senadores. Entrando em recesso aí, o Supremo, essa decisão do ministro foi uma decisão provisória. A medida ainda vai ser analisada por todos os ministros do Supremo. Só que eles também estão em recesso, retornam em agosto. Então, até lá, Rodrigo, vamos ver como é que vai ser aí, se mantém essa linha aí que está prevista para o dia 26 desse mês. Enfim, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Obrigado, Renata. Agora, Sérgio Amaral, chegou finalmente de mexer nesse gargalo e investir em ferrovia no Brasil? Chegou a hora, não. Está Passou, passando e muito, né, Rodrigo? Os problemas de hoje são consequência dos erros do passado, né, Rodrigo? Quando o país resolveu fazer a indústria automobilística ou trazer a indústria automobilística aqui para o Brasil e aí optou por abandonar as ferrovias. E a gente paga por isso até hoje, né? Só que nos últimos anos, nos últimos 30 anos pelo menos, a gente vê a mesma desculpa esfarrapada. Ah, escolhemos errado lá atrás e agora o investimento precisa ser muito alto. Mas e daí? Quanto mais demorar, mais alto vai ser esse investimento, né? É preciso que os nossos políticos parem de pensar só no umbigo deles. Sabe por que ninguém começa esse investimento, Rodrigo? A resposta acho que é fácil, é porque é um investimento de longo prazo. Quer dizer, o governo que começar não é o governo que vai inaugurar nada, né? Enquanto os políticos não trocarem o olhar para o próprio umbigo para olhar para o país, vai ser difícil saldar essa dívida aí
que já vem de muito tempo, né? Deveria ser uma política de Estado, não de governo. Olha, preso o bandido que mirava casas no Lago Sul. Luiz Carlos Ferreira tinha acabado de assaltar uma casa na região quando foi detido pela polícia. Ele já tem 36 passagens pelo mesmo crime. Conhecido como Garrincha, Luiz Carlos Pereira de Brito foi preso em flagrante ao tentar fugir de uma casa que tinha acabado de furtar no Lago Sul. Pelo menos 12 das 36 passagens são por roubo e furto a casas da região. De acordo com a polícia, o homem revelou que já comprou 3 casas com o dinheiro dos crimes. No momento da prisão, ele estava com chave de fenda, alicate, máscara celular e um aparelho de televisão. Essa 37ª ocorrência foi registrada na delegacia do Lago Sul na tarde passada. Olha que ponto chegou o tráfico de drogas no Distrito Federal. Criminosos criam até estratégia comercial. Um dos traficantes distribuía panfletos nas ruas do Gama. A propaganda garantia a maconha mais barata do que a concorrência. Além disso, o bandido usava as redes sociais para aumentar as vendas e também tinha um grupo de WhatsApp para logística de distribuições. O traficante Hudson de Almeida Passos foi preso na semana passada com drogas e dinheiro, mas as imagens foram divulgadas só hoje. As investigações continuam. De janeiro a maio deste ano, 521 pessoas foram presas em todo o DF por tráfico de drogas. Fim de jogo e eu acertei o placar, viu? 2-0 para o Brasil, que maravilha, a seleção vai às quartas com quem vencer hoje à tarde na partida entre Bélgica e Japão. A gente segue na torcida. E olha, a seguir, com 3 anos de atraso, o governo do Distrito Federal finalmente reabre o espaço Renato Russo. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.